Se você tivesse que escolher um único desejo para você nesse próximo ano que está chegando, o que é que você escolheria? Você escolheria algo material, um objeto, um carro, uma casa? Ou você escolheria algo subjetivo, tipo uma virtude, um comportamento novo, uma mudança de hábito? Bom, eu escolheria uma virtude para mim e desejo essa virtude para você também. E dentre tantas virtudes que existem, eu escolheria a coragem. Platão foi o filósofo conhecido por ter listado a coragem como uma das 4 virtudes cardeais, né? Ao lado da sabedoria, da temperança e da justiça. Essas virtudes são consideradas até hoje fundamentais para a excelência humana, né? E são discutidas em sua obra mais famosa, que é a República. Mas o Platão acreditava que a coragem era uma virtude importante porque permitia às pessoas superarem os desafios e alcançarem a justiça. Ele também acreditava que a coragem era uma característica essencial para os governantes e para os líderes, pois os permitiam tomar decisões difíceis e liderarem com mais integridade. É importante notar que a ideia da virtude de Platão, né, é mais ampla do que apenas a coragem. Ele acreditava que a virtude era um estado de ser que envolvia a harmonia entre as diferentes partes da alma e que a coragem era apenas uma parte disso. Mas a coragem que eu desejo para mim e para você, e que eu estou me referindo aqui nesse vídeo, é uma coragem específica. É a coragem de você se assumir. Porque quando você se assume, quando você toma posse de você mesmo, você transborda potência. E a tua vida passa a ter força, passa a ter sentido. Sabe aquela frase popularizada por Nietzsche? Torna-te quem tu és. Me lembra muito, inclusive, Sócrates, porque ele também acreditava que o sujeito já tinha dentro dele algo que o diferenciava dos demais, algo único, que era só dele, e ele precisaria parir ele mesmo nesse sentido, né? E que o trabalho dele, inclusive do Sócrates, com seus questionamentos, era de dar à luz a essa singularidade, digamos assim, que já estava lá no sujeito, mas precisava de algo ou de alguém que facilitasse esse desabrochar. Nesse sentido, eu desejo que você torne-se quem tu és. Portanto, para o ano novo que está chegando, eu desejo que você tenha mais coragem. Coragem de ser você mesmo. Ou melhor, que você tenha coragem de se conhecer. Porque você só conseguirá ser você mesmo se você se conhecer minimamente. Você se conhece, primeiramente, escutando os sinais do teu próprio corpo. O porquê do arrepio no teu pelo, o porquê do suor na tua axila, o porquê da tua insônia, o porquê do teu déficit de atenção, o porquê da tua enxaqueca incessante. Isto é, os porquês dos teus sintomas. Os porquês da tua agressividade, da tua impulsividade, tudo isso que se manifesta no teu corpo físico e na tua subjetividade falam sobre você, sobre as marcas que a vida deixou em você desde quando você era bebezinho. Portanto, tente se conhecer reconhecendo esses sintomas no seu corpo e compreendendo a natureza das coisas que causaram isso. Você só é capaz de descobrir tudo isso quando você se abre para esse processo que é psicoterapêutico e que pode ser desconfortável, justamente porque você terá de atravessar a tua própria história para reconhecê-la. Então, eu desejo que você tenha uma vida autêntica, que você não tenha uma vida copiada, imitada ou robotizada, padronizada, com modos de vida considerados universais. Desejo que você libere o fluxo do seu corpo, que você faça mais cocô, sim, que você não fique constipado, reprimido, enfesado. Desejo que você fale mais, que você tenha coragem de falar, mas falar face a face, não pelas redes sociais, onde não tem ninguém te olhando, porque olhando para um outro, que a gente, como diz aqui no Ceará, treme nas bases. É olhando para um outro que a gente tende a fingir. Então, aprenda a ter coragem de falar face a face sem medo. E isso é algo que a gente aprende lá na infância, quando a gente tem a oportunidade de falar o que a gente sente olhando para os nossos cuidadores, sem medo e sem retaliação. Desejo que você ame mais o seu corpo, que você olhe para o seu corpo e que, se ele não te agradar, que você tome uma atitude para deixá-lo do jeito que você gosta. Mas que quando você se olhar no espelho, você se ame, você se deseje, porque o seu corpo é o seu templo, é a sua casa. É nele que você acorda e dorme todos os dias.
Foi nele que você nasceu e é nele que você vai morrer. E se tiver alguma parte do seu corpo que você não goste e que ela seja imutável, que você aprenda a amar essa parte do jeito que ela é. Desejo que você seja seu melhor amigo ou amiga. Desejo que você tolere mais as suas falhas, que você ria dos seus erros de vez em quando. Desejo que você faça amor, que você goze. Desejo que você entenda que a vida não é a sociedade e os modos de vida. A vida é gigantesca. E você não deveria reduzir a vida a essa civilização, às modinhas, ao marketing, às trends, aos likes, ao olhar dos outros sobre você. Desejo que você saiba lidar com o seu desamparo, com a sua solidão, com as suas carências, e que você não coloque os pesos das suas faltas nas mãos de alguém, mas que você entenda que saber sofrer na vida é o que diferencia os adultos das criancinhas. O maior sinal de maturidade que um indivíduo pode ter é quando ele aprende a lidar com os conflitos, a ter conversas difíceis, a lidar com o mal-estar do contraditório. Desejo que você se abra para o novo, para os novos encontros, para novas interações e que você se delicie com os sabores e os dissabores desses encontros. Eu desejo que você consiga sentir o gosto dos azedos, dos amargos e que você também se delicie com os doces, mas que você entenda que o amargo em excesso te deixa com muita careta, talvez, e que o doce em excesso te deixa derretido demais também. Desejo que você entenda que cada um de nós é uma coisa singular, somos únicos. Portanto, pare de se comparar. Desejo que você seja capaz de amar, que você goste da sensação de estar amando. Se você quiser usar roupa branca no Réveillon, use, mas tenha consciência de que isso não vai garantir a tua paz. Nem a calcinha amarela vai garantir o teu dinheiro, nem a calcinha vermelha vai garantir o teu amor, mas use branco para brincar, para combinar com os teus amigos, para sair bem nas fotos, mas não se iluda, não seja ridículo. Desejo que você no próximo ano seja mais educado, que você não jogue o papel higiênico no chão do banheiro, que você não deixe o carrinho do supermercado atrás dos carros no estacionamento, e que você não pare na sua linda BMW, na vaga dos cadeirantes, só para você se mostrar. Desejo que você, antes de entrar no elevador, por favor, deixe primeiro as pessoas saírem. Desejo que você não ande pelo acostamento e fure a fila dos carros que já estavam lá esperando. Desejo que você não ande de carro, feito uma tartaruga, na faixa da esquerda, por favor. Entenda que essa ideia que você tem de que está todo mundo contra você, na grande maioria das vezes, é coisa da tua cabeça. As pessoas não estão reparando em você o tempo todo, assim como você pensa. Às vezes é uma ilusão. E você acha que está todo mundo te olhando quando não tem ninguém te olhando. É uma ilusão quando você tem um desejo de ser visto, ou seja, um desejo de que as pessoas te olhem. Aí você se ilude e começa a ver coisas, com evidências inclusive, mas elas nem sempre são reais. E o contrário disso é quando você delira. Nesse caso do delírio, a pessoa não necessariamente tem esse desejo de ser visto. Na maioria das vezes é o oposto. Essa pessoa, por ela se esconderia, ela se isolaria. Só que para evitar uma perseguição interna dela com ela mesma, de pensamentos obsessivos, sabe aqueles pensamentos que ficam te perseguindo, te atormentando, te diminuindo, te inferiorizando. E por você não conseguir dar conta disso, você projeta para fora. Ou seja, os outros começam a te perseguir, começam a te julgar, a te criticar, a te olhar torto. E você também vai encontrar evidências dessa perseguição, quando na realidade tudo isso pode ser apenas um delírio. E é por isso que os outros não te entendem, porque os outros não veem o que você vê por essa ótica da ilusão e do delírio. Então eu desejo que você tenha a coragem de transformar as suas dores em algo simbólico, algo que seja útil para você. Você pode transformar as suas dores em arte, em empreendimento, em música, em dança, em poema, em textos, em vídeos, no que fizer sentido para você. Mas a dor parada, travada, se transforma em ressentimento, em doenças. Faça da sua dor uma inspiração para criar algo novo. Que você seja capaz de dançar na beira do seu próprio abismo, como diria Nietzsche, e que você dance com música alta. Eu espero nesse ano novo que você diga sim à vida, porque a verdadeira morte é quando você está morto em vida. Feliz ano novo, gente!